E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade então ao conteúdo de Química. Na nossa última aula nós entramos no assunto de isomeria plana. Nós entramos no assunto de isomeria em si, né? Nós vimos então a parte de isomeria plana e hoje nós vamos entrar na parte de isomeria espacial. Nós vimos que existem dois tipos de isomeria, né? Que é a plana e a espacial. A isomeria plana a gente diferencia os isômeros através da estrutura plana. Já a isomeria espacial vai depender da orientação espacial que esses átomos vão estar ligados. Então, a isomeria espacial ela pode ser dividida em duas partes. Ela pode ser dividida entre isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria geométrica também pode ser conhecida como isomeria cis-trans ou isomeria EZ. Então, na aula de hoje, nós vamos ver um pouco mais sobre a isomeria geométrica. A isomeria geométrica ela é um tipo de isomeria espacial que ela acontece em compostos que possuem ligação dupla, né? Compostos insaturados que contêm uma ligação dupla, ou compostos que têm uma cadeia cíclica, né? Que é aquela cadeia fechada. Então, esse tipo de isomeria ele só vai acontecer se o composto tiver uma ligação dupla ou se ele tiver a cadeia fechada. A isomeria geométrica em compostos alifáticos, que seriam compostos que possuem ligação dupla, ela possui dois critérios, duas condições para ela acontecer. Né? Primeira condição, ela tem que ter a dupla ligação entre os carbonos, foi isso que eu já comentei. Então, se não tiver essa dupla ligação entre os carbonos, entre dois carbonos, se não existir essa dupla ligação, não tem como ter a isomeria geométrica em uma substância. E a outra condição é o que? Os compostos de cada carbono não podem ser iguais. Por exemplo, vou dividir em duas partes. Passar uma reta aqui e dividir em duas partes. Parte de cima e parte de baixo. Os compostos que estão ligados neste carbono não podem ser igual. Então aqui nós temos o cloro e o hidrogênio. Se eu tivesse dois hidrogênios ligados nesse mesmo carbono, eu já não teria como existir a isomeria geométrica. Por quê? Os compostos ligados a cada carbono têm que ser diferentes. Então, no caso de baixo, nós também temos o cloro e o hidrogênio. Então, ele já seguiu todas as condições. Tem a ligação dupla e os ligantes são diferentes nos carbonos. Os ligantes entre os carbonos, então os ligantes do carbono de cima e do carbono de baixo, não tem problema em serem iguais. Por exemplo, hidrogênio e hidrogênio. O que importa é cada carbono separadamente. Se este carbono possui dois ligantes diferentes, beleza. Esse carbono de baixo também possui dois ligantes diferentes, beleza. Aí eu já posso ter o tipo de isomeria geométrica. Nesse caso aqui também, ó, hidrogênio e cloro, então dois ligantes diferentes nesse carbono, cloro e hidrogênio, dois ligantes diferentes neste carbono. Então eu disse que essa isomeria geométrica ela também é conhecida como isomeria cis-trans, que é como eu dou a nomenclatura de um isômero geométrico. Quando o isômero ele é cis, a palavra cis vem do latim mesmo lado. Então, ó, agora eu vou dividir, vou apagar isso que eu coloquei aqui, ó. Eu vou dividir mais uma vez o nosso composto. Agora eu vou dividir ele no meio. Então, dividir aqui o composto no meio. Se eu tiver de um mesmo lado elementos iguais, então nesse caso aqui ó, do mesmo lado eu tenho hidrogênios e desse mesmo lado aqui eu tenho cloros. A gente sempre vai contar, né, o elemento de maior número atômico. Nesse caso seria o cloro. Então, eu tenho do mesmo lado ó, o cloro. São dois ligantes cloros do mesmo lado. Então, isso quer dizer que esse composto é um composto cis. Lembra que eu falei? Cis vem do latim mesmo lado. Então, os dois cloros estão ligados do mesmo lado. Separei aqui no meio os dois cloros do mesmo lado. Eu tenho um isômero cis. Agora, quando eu tenho o isômero trans, aí o trans vem da palavra em latim também lados opostos. Quando eu tenho os ligantes ligados em lados opostos, então eu tenho o cloro aqui nesse lado e o cloro do outro lado. Eles estão em lados opostos. Aí nesse caso eu tenho o isômero geométrico trans. Um macetezinho para a gente relembrar disso sem esquecer, ó, os compostos trans eles estão ligados aqui ó, na transversal aqui, ó. Então para a gente lembrar mais essa parte do trans, compostos trans eles são ligados na transversal, igual eu falei para vocês, beleza?
Então, cis, eu tenho dois compostos ligados do mesmo lado. Trans, eu tenho os compostos ligados de lados opostos. Então, eu disse que a isomeria ela pode ser chamada de isomeria cis-trans ou isomeria EZ. Eu uso o caso EZ quando os isômeros, os ligantes do carbono, eles são diferentes entre si. Por exemplo, aqui, ó. Nesse carbono eu tenho um ligante, um grupo metil, que é o CH3, e um hidrogênio. E nesse outro carbono eu tenho um grupo cloro, né, o elemento cloro, e um outro grupo metil. Então eu tenho ligantes diferentes. Ó. O cloro é diferente do metil, que é diferente do hidrogênio. Como que eu vou considerar, nesse caso, para determinar a isomeria? Eu escolho, na verdade, o cloro ou eu escolho o metil nesse carbono aqui. Eu vou ter que escolher o ligante de maior número atômico. O cloro ele possui um número atômico maior do que o carbono, né, que seria o grupo metil aqui. Então o cloro possui um número atômico maior do que o metil, do que o carbono, então o cloro vai ser o elemento que eu vou considerar. E nesse caso o metil, né, o carbono possui um número atômico maior que o hidrogênio. O número atômico do hidrogênio é 1. Então, eu separei aqui, ó, dividi no meio de novo. O que eu faço agora? Os elementos de maior número atômico estão do mesmo lado. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter um isômero Z. O isômero cis, ele também pode ser conhecido como um isômero Z. Então, o cis e o Z, a gente pode considerar que eles são a mesma definição de isomeria, beleza? É que o isômero Z e E eu considero geralmente quando tenho, né, elementos diferentes. Nesse caso aqui o cloro e o metil. Mas cis a gente considera como se fosse o mesmo tipo de isomeria Z, beleza? Então nesse caso aqui eu tenho o isômero Z, 2-cloro-but-2-eno. Qual que seria a diferença, né, de quando eu tenho esse tipo de isomeria? Geralmente eles colocam no nome do composto, né? Na nomenclatura desse composto, ó. O nome desse composto, né, se a gente não fosse considerar isomeria, seria 2-cloro-but-2-eno. Só que nesse caso eu coloco o Z na frente, ou cis na frente, né, para a gente saber que ele possui esse tipo de isomeria. Agora, no próximo exemplo, ó, dividir o composto no meio, e aqui ó, o cloro ele tem maior número atômico que o carbono, que o metil aqui. Então o cloro vai ser o que eu vou considerar, né? E nesse caso vai ser o CH3, que tem maior número atômico que o hidrogênio. Então, ó, os elementos de maior número atômico eles estão em lados opostos. Um está do lado de cima, o outro está do lado de baixo. Então, nesse caso eu teria aquela isomeria que a gente viu que seria a isomeria trans, certo? No caso da isomeria EZ, este aqui é o isômero E. Então, a isomeria trans é igual, né, no mesmo caso de isomeria E, quando tem os ligantes de maior número atômico em lados opostos. Beleza? Então, se os elementos de maior número atômico estão do mesmo lado, ele está na forma Z, e se estiver em lados opostos, ele está na forma E. Foi o que a gente acabou de ver. Beleza? Então, vamos resolver um exercício só para a gente praticar essa parte da isomeria cis-trans e EZ. O exercício caiu no Enem. O Enem é um vestibular que gosta bastante de cobrar essa parte de isomeria. A gente viu, né, quando a gente resolveu os exercícios de isomeria plana, que também tinha bastante exercício. Em algumas regiões brasileiras é comum se encontrar um animal com odor característico, o zorrilho. Esse odor serve para a proteção desse animal, afastando seus predadores. Um dos fenômenos responsáveis por esse odor é uma substância que apresenta isomeria trans e seu grupo tiol ligado à sua cadeia. O tiol seria esse enxofre aqui, ó, com o hidrogênio. A estrutura desse feromônio que ajuda na proteção do zorrilho é. Então ele falou que a estrutura, né, desse zorrilho, do odor característico desse zorrilho, ele apresenta isomeria trans. Então a gente vai analisar 5 estruturas e ver qual dessas 5 estruturas possui na isomeria trans e possui também esse grupo tiol que o exercício falou. Primeiro caso, ó, se a gente analisar a estrutura A aqui, a gente vai ver, ó, que neste carbono aqui ele tem dois ligantes iguais. Lembram que para existir a isomeria cis-trans, os ligantes de cada carbono têm que ser diferentes? Nesse caso aqui, então, os ligantes são iguais, ó, dois hidrogênios. Esses dois ligantes eles são diferentes, por quê? Aqui eu tenho CH3
Aqui eu tenho o CH2 ligado no SH, que seria o tiol. Então são dois ligantes diferentes. Mas desse lado eu tenho dois ligantes iguais, então não existe isomeria cis-trans no composto A. O composto B, ó. Eu analisei aqui os dois carbonos. Tem ligação dupla, então, beleza, primeira condição lá da isomeria cis-trans. Os ligantes de cada carbono são diferentes, beleza? E ele está fazendo a ligação, a isomeria trans, certo? Ó, se a gente passar uma linha aqui, os ligantes estão em lados opostos. Então, nesse caso, a gente acharia a alternativa correta, que seria a B. Porque apresenta isomeria trans e tem o grupo tiol ligado na cadeia. A gente já mataria o exercício nessa daqui, ó. Vamos analisar o resto só. A C, nós temos então ligação dupla, ligantes diferentes, porém a isomeria, né, nesse caso, a isomeria cis, ó. Os ligantes estão no mesmo lado. Então não pode, essa alternativa não está correta. E a alternativa D, ó, nós temos aqui dois ligantes iguais no mesmo carbono, então não existe isomeria cis-trans nesse caso. E nesse caso aqui, ó, os ligantes estão diferentes, só que a isomeria é a isomeria cis e não a isomeria trans, que é o que o exercício diz pra gente. Então a alternativa correta desse exercício é a alternativa B de bola. Belezinha? Então hoje nossa aula vai ser rapidinho assim. Nós só vamos ver a parte de isomeria geométrica e na nossa próxima aula nós vamos entrar na parte de isomeria espacial, isomeria óptica, que é o outro caso da isomeria espacial. Esse exercício aqui, pessoal, eu vou deixar aqui na tela para vocês resolverem ou tentarem resolver. E aí na nossa monitoria de quinta e sexta, eu resolvo junto com vocês, tá bom? Então tem uma pausada aqui, ó. Tentem resolver isso daqui. A continuação desse exercício está aqui, né? A pergunta e as alternativas. E aí na nossa aula nossa monitoria de quinta e sexta, eu vou resolver ele junto com vocês, belezinha? Então, boa semana para todo mundo, pessoal. E na nossa próxima aula nós retornamos. Tchau, tchau.